A osteoporose atinge milhares de pessoas no mundo e, apesar de agir no corpo humano de forma silenciosa, é uma das enfermidades que mais causa dano à saúde das pessoas idosas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 13 a 18% das mulheres e 3 a 6% dos homens acima de 50 anos sofrem com a osteoporose no mundo. A doença, minha gente, é tão significativa que prevenir é uma necessidade para evitar as consequências da osteoporose e saber como se prevenir, como se cuidar dela. Por isso que nós hoje trouxemos um especialista para conversar sobre esse tema. Ele é mestre, entende, se tem alguém nesse Brasil, nesse planeta que entende, está aqui hoje, minha gente. É o Dr. Leonardo, eu vou ler bem devagarinho o sobrenome dele, minha gente. Kurebayashi, espero que eu tenha acertado. Doutor Leonardo, boa tarde, bem-vindo! Tudo bem, Frei? Que alegria, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, viu? Doutor, lá, né? Como é que... Acertei o sobrenome ou não? De primeira. Kurebayashi. Kurebayashi, perfeito. De origem? Japonesa. Japonesa, que maravilha. Então, se tem alguém que entende, está aqui hoje. Doutor, por favor. Obrigado. Sente-se. Vamos lá. Eu vou chamar agora de doutor Leonardo, pode ser? Claro, claro. Doutor Leonardo. O nosso médico ortopedista e também cirurgião. De mão. De mão? Isso, olha que maravilha, né? Então, bem-vindo, doutor. Obrigado, né? Frei Reinaldo. Doutor, osteoporose, né? Vamos primeiro entender a palavra. O que é osteoporose? Eu gosto sempre de usar uma linguagem mais leiga, porque, afinal de contas, se a gente ficar falando esses termos médicos... se eu não entender, eu pergunto. Doutor. As pessoas ligam a televisão, basicamente é isso, né? Então, e aqui a pessoa não pode mudar de canal, aqui tem que ficar com a TV Aparecida. Então, ósteo lembra osso. E porose lembra algo mais poroso, algo mais quebradiço. Okay. Então, essa doença é uma condição que faz com que os nossos ossos fiquem mais quebradiços, mais frágeis. Ou seja, você tem maior chance de uma queda besta dentro de casa. Você caiu, como seria uma queda comum, você fratura um osso. E isso é muito perigoso, isso é muito deletério para os nossos queridos ouvintes e pacientes, né? Como é que o nosso osso, como é que ele vai se constituindo? O que tem no osso? O que está ali? E por que ele vai perdendo essa capacidade dessa resistência, doutor? Existe uma tendência normal, conforme a gente vai envelhecendo, de a gente perdendo uma certa densidade óssea. O osso ele vai tendendo a enfraquecer. E tem uma coisa que é importantíssima que vem associado junto, que é a perda de massa muscular. Ok. Então, se você notar, perceba assim, você está numa festa de família, e aí você repara naquele senhorzinho, e aí você percebe que a camisa dele está mais larga, está sobrando, a calça também, está tudo sobrando. Significa que ele está perdendo músculo. Da mesma maneira que ele está perdendo músculo, ele também está perdendo massa óssea. E esse é o paciente, é o idoso que é mais frágil, é aquele que com uma simples queda, ele tropeça, por exemplo, no canto aqui do tapete, como ele tem pouco músculo, ele não consegue se equilibrar rapidamente o suficiente e aí ele cai. Quando ele cai, ele pode, se ele tiver mais reflexo, ele apoia as mãos no chão. Às vezes ele não consegue apoiar as mãos, ele apoia só o ombro. E às vezes nem isso, ele cai e bate o quadril. Então essas são as fraturas que a gente se depara nesses pacientes que estão mais frágeis, né? Eles têm menos músculo, eles têm menos densidade óssea, um osso que ele está mais frágil, então ele cai e ele fratura. O fêmur aqui em cima, que é uma fratura muito ruim para o idoso. A fratura do punho, a fratura de rádio distal, vai se defender, né? Ele tem que se defender. Ou aquela fratura aqui na região aqui a gente chama de região proximal do húmero, né? Aqui no ombro, né? Então o senhor está dizendo, doutor Leonardo, que é importantíssimo fazer exercício para fortalecer os músculos. Perfeito, perfeito. Essa é a mensagem que tem que ficar para os nossos ouvintes, né? O envelhecer tem que ser um processo saudável. Não pode ser aquele idoso que só fica na frente da televisão, comendo um pãozinho e tomando água. Não, ele precisa se exercitar, ele precisa se expor ao sol, porque a gente vai falar um pouco da importância da vitamina D. Não adianta só ter na dieta muito cálcio, como todo mundo diz. Vamos então tomar muito leite. Mas se ele não se expõe, por exemplo, ao sol na quantidade ou na intensidade correta, também ele vai ter uma menor taxa de vitamina D, que é importante para que esse cálcio seja depositado nos ossos e nos dentes. Então ele precisa se exercitar, a musculação, o exercício, resistência.
Isso é importantíssimo. Eu gosto de uma passagem na época da minha faculdade, que eu tinha um professor de geriatria, ele dizia assim, sabe quando a gente está subindo a escada e você vê um idoso e ele está carregando as sacolas da feira e aí, de forma gentil, a gente chega e diz, ô vô, deixa que eu carrego a sacola para você, para não fazer força. Meu professor dizia o contrário, ele dizia assim, vô, carrega as minhas sacolas também, justamente para motivá-lo, para lhe fazer mais força, para que ele possa chegar igual o meu avô, tá, vai fazer 98 anos, Uau! Ainda dirige, ainda Uau! Pesca, ainda faz tudo. É a descendência, é a origem, também é a origem japonesa, imagino, né? Tem uma questão genética por trás, mas tem o estilo de vida, exato, né? Muito ativo, sempre fazendo... As escolhas da vida, né? Exatamente. Então, assim, é importante, a gente não quer que o idoso fique acamado, a gente quer que ele tenha uma velhice boa, gostosa, segurando os netos, os bisnetos no colo e não acamado dentro do hospital, como a gente vê muitas vezes, né? Eu tenho aqui, a gente tem até um molde aqui, doutor, assim, que a nossa super produção preparou, inclusive. Então, o que nós temos dentro do osso, né? O senhor pode até isso mesmo, olha só que interessante, né? Isso aqui é um modelinho do joelho, e aí você percebe que essa parte aqui do osso, ele tem uma camada externa que a gente chama de cortical. Essa cortical, o osso cortical, ele é bem resistente, né? E essa parte aqui de dentro, aqui do osso, que é o que o popular chama de tutano, na verdade se chama medula óssea, que a medula é o miolo, é o centro. Tem muitas células importantes aqui, tem bastante sangue aqui também. É a fábrica do sangue, na verdade. Exato. Então isso aqui é o osso mais nobre que a gente tem, né? E no paciente que começa a desenvolver a osteoporose, tudo aqui começa a ficar mais frágil, mais quebradiço. Então, se você pegar um osso de um jovem e tentar quebrar e forçar, dificilmente você vai conseguir quebrar com a mão. Dificilmente. Agora, se você pegar um osso como esse, por exemplo, que é um modelinho de um osso mais frágil, se você fizer um pouquinho mais de força, ele quebra. Então, assim, um osso de um jovem, por exemplo, você pega um osso de uma criança, ele enverga, mas não quebra, é como se fosse um galho verde. O osso de um idoso que não se cuidou, que não se exercitou, não se alimentou corretamente, você vai forçando o osso, conforme você força, ele parte na sua mão. Assim. Isso então já era um processo avançado de osteoporose, doutor? Exatamente. Então existem uma série de medidas que a gente pode usar para prevenir, para saber se os nossos pacientes, os idosos, estão com osteoporose ou não. A osteoporose é um assunto só de gente grande, gente idosa, ou também pode acometer lá numa criança, um adolescente, doutor? Pode. Existem condições que também afetam crianças, pessoas mais jovens. Mas quando a gente fala dessa osteoporose como divulgada, a gente está se preocupando com pessoas mais idosas mesmo. Então, assim, mulheres, existe um perfil que é muito característico. Mulher de etnia caucasiana, que é uma mulher branca, depois da menopausa ou depois dos seus 65 anos, e especialmente magra, essa é uma paciente que é candidata fortíssima a ter osteoporose. Então, obrigatoriamente, essa paciente ela precisa procurar o médico, e aí são diferentes especialistas, mas o médico vai investigar se de fato ela tem já um osso mais frágil. E ele vai fazer um exame chamado de densitometria óssea. É uma série nada mais é do que uma série de radiografias em pontos específicos do corpo para identificar se o osso está mais frágil ou não. E eu acho que é relevante falar também, Frei Rinaldo, que os especialistas que podem cuidar dessa condição são diversos, né? Pode ser um médico ortopedista, porque geralmente é ele que recebe o paciente já com a fratura. Pode ser um médico geriatra, que é responsável pelos cuidados do idoso. Pode ser também um médico endocrinologista, que cuida dos hormônios e tudo mais. Pode ser um médico reumatologista, também vai estar completamente capacitado para fazer esses cuidados. E também eu tenho muitos colegas ginecologistas que fazem esse manejo de modo adequado, justamente porque eles cuidam das mulheres que já entraram na menopausa e estão com seus níveis de hormônios lá embaixo, né? Doutor Leonardo, existe algum tipo de doença associada que de repente assim, pode
ser causa, né? Ou ajudar assim nessa causalidade do surgimento de osteoporose? Ou seja, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem, sei lá, é sedentária, ou tem pressão alta, ou problema cardíaco, pode também afetar o osso? Com certeza. Essa pergunta é maravilhosa, porque existem fatores que a gente chama de fatores modificáveis. Tá. E existem fatores não modificáveis para a doença. Os não modificáveis são justamente esses que a gente estava falando. O fato de você ser uma mulher, isso você não muda. Okay. O fato de você ter aí a sua idade avançada, isso você não muda. Mas existem coisas que você consegue mudar, como por exemplo, o sedentarismo. Sabidamente tem uma relação direta com a saúde dos seus ossos e a quantidade de músculos que você tem. Então o sedentarismo ele tem que ser combatido. A OMS, ela fala, a Organização Mundial de Saúde, fala que se você dá menos de 10 mil passos por dia, você já entra nessa categoria dos sedentários, né? Então, os celulares mais modernos hoje, você entra naquele linkzinho de saúde, ele já calcula automaticamente quantos passos você deu naquele dia, né? Então, é uma forma interessante de saber. Uma outra coisa que está diretamente relacionada à osteoporose, tabagismo. As pessoas que fumam, e aí a gente está falando de pessoas que fumam cigarro de filtro, mas também no interior, paieiro, fumo de corda. O cigarro também tem uma interferência direta na saúde dos ossos, assim como etilismo. Bebida. Pessoa que bebe, você vê, são todos fatores modificáveis. A gente consegue mudar isso, né? Se tornar mais ativo. Não é que não pode beber, mas assim, é o excesso de bebida alcoólica, o excesso do cigarro, do tabaco, isso vai ter uma influência direta. E existem doenças também reumatológicas que têm uma ação direta. Vou dar um exemplo, artrite reumatoide. É uma doença que vai acabar, de alguma maneira, afetando a saúde dos ossos. E uma última observação que eu acho que é relevante existe um remedinho que quando usado de forma crônica também afeta a saúde dos ossos, que é o corticoide. Entendi. Então isso é perigoso, porque a gente tem alguns pacientes que não gostam de ir no médico, ele vai na farmácia e fala assim para o farmacêutico, olha... Qualquer inflamaçãozinha está usando o corticoide. Me dá uma injeçãozinha boa aqui, mágica, só que não consultou um médico. E ele vai fazendo isso a cada 2 meses, às vezes a cada mês ele vai lá e... Como é que a gente fica sabendo, doutor Leonardo, que o nosso osso já entrou nessa dinâmica da osteoporose? Ele dói? A gente começa a sentir dores nas juntas? Como é que é? Não, você sabe que seja um sinal, ou é muito silencioso? Ele é silencioso, é uma condição silenciosa, né? Então, na maioria das vezes, quando ele se manifesta através das fraturas patológicas, as fraturas por fragilidade. Como, por exemplo, você tropeçou dentro de casa, apoiou a mão no chão... quebrou, a mão ficou deformada. Antigamente teve a mesma queda, não aconteceu nada, mas agora... Exato. Então, geralmente, a gente descobre por esse motivo, e é por isso que tem tanto ortopedista que recebe pacientes com osteoporose. Mas existem algumas coisas que a gente pode notar. Por exemplo, você observou uma senhorinha e ela está perdendo estatura. Significa que os ossos da coluna, como nesse modelo aqui, eles vão colabando. Então, cada vez mais... eles vão perdendo, você vê, o osso ele tem um formato e ele vai achatando. Então ele pode afundar e ficar totalmente afundado, ou ele pode afundar e virar uma cunha, sabe? Ficar assim dobrado. Então às vezes você observa uma senhorinha e ela está encurvando, não só reduzindo a estatura, mas ela está encurvando, ficando mais corcunda. Significa que pode ser que os ossos dela da coluna, estejam também se achatando. Então também, não necessariamente ela vai ter dor. Na maioria das vezes elas têm dor nas costas, tá? Mas pode ser um processo natural, né? Ou seja, é um processo, a idade, etc. Que vai progredindo, né? A alimentação influencia? Totalmente. Então a gente fala que uma alimentação que é rica em cálcio é fundamental para os nossos pacientes. Então leite, derivados, uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo, aquelas verduras e legumes mais escuros, como por exemplo, as verduras escuras que inclui brócolis, espinafre, lembra do Popeye, né? Exato. Então são coisas que vão ter mais, uma fonte de cálcio importante aí, peixes também, então isso é importante para o nosso ouvinte lembrar. Ele tem que comer uma comida saudável, ó, a gente até colocou aqui na tela para você dar um print aí, ó, que pode potencializar, fortalecer os seus ossos, minha gente. Aí, doutor, perfeito, brócolis,
né? O espinafre do Popeye, Olha lá. a couve, você vê, são todas essas verduras mais escuras, O sol né? aí, ó, né? Vitamina D. É importantíssimo essa questão do sol, e aí é uma grande discussão nessa área por conta dos dermatologistas, né, que de plantão, que eles vão ouvir falar, meu Deus do céu. Então todo mundo vai sair do programa e vai ficar no sol, e aí vai ficar com câncer de pele. Protetor, né? Coloca protetor. A grande discussão é quanto tempo de sol você precisa se expor e o horário do dia. Então, via de regra, quando a pessoa tem a pele clara, ela precisa de menor exposição solar. Ok. E quando ela tem a pele mais escura, precisa ficar mais tempo exposta ao sol. E aí, assim, a gente está falando uma média aí de 20 minutos. Tá, a pessoa com a pele bem clarinha vai ficar em sol torno... da manhã, qualquer horário. Lá pelas 11 da Ok. manhã, mais ou menos. Entendi. Esse é o horário, tá? Tem que lembrar, gente, que a vitamina D não é o sol que vai dar a vitamina D. A vitamina D está em você, está em nós. O sol vai potencializar, isso que vai fazer o sol. Vai despertar aquilo que está em você. Então, portanto, aí o sol ele é o ativador, é o princípio ativo da vitamina D. Correto, doutor? Perfeitíssimo. E você sabe que tem muita gente nos ouvindo que diz assim, doutor, mas eu estou o dia inteiro no escritório. Eu não consigo, né, sair do escritório às 11 da manhã, tirar minha camisa e ficar tomando um sol. E é por isso mesmo que os médicos, eles também conseguem repor a vitamina D e tem um remedinho que nos ajuda justamente nessas situações. Ou quando a vitamina D está muito baixa. Mas é de segunda a sexta, sábado e domingo você pode pegar um pouquinho de sol, né? Sábado e domingo não tem desculpa, tá? Tá vendo aí? Então vai compensar. E o que a literatura médica recomenda não é que é todos os dias. Se você fizer isso 3 vezes na semana, em torno de 20 minutinhos de banho de sol, você já vai conseguir converter a quantidade suficiente de vitamina D. Né? Prática regular de exercícios, não fumar, o álcool que o senhor comentou, né? Exato. Então, isso fortalece os nossos ossos. Exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Assim, nós somos bombardeados, eu não vou falar de marcas, enfim, não se trata, cada um ganha o pão do jeito que, né, que pode, né? Agora, nós somos bombardeados por tremenda quantidade de propagandas, assim, tome isso, porque isso aqui tem cálcio, aí coloca aquele senhorzinho assim, correndo, feliz da vida, porque já não tem mais osteoporose, não tem mais problema no osso, enfim. Sobre esses, não sei se é vitaminas ou suplementos ou polissuplementos, enfim, uma orientação, compro ou não compro? Não, a minha recomendação é converse com o médico. Porque você não deve se automedicar, você não deve acreditar em fórmulas milagrosas. É importantíssimo que isso seja feito com uma orientação médica. Então, todo médico que ele é capacitado, ele vai dosar, fazer a dosagem das vitaminas e aí ele vai conseguir dizer, olha, você precisa repor mais essa vitamina, essa não precisa, essa precisa um pouco menos, e ele consegue fazer esse ajuste. Mas fato é que nessa dúvida é muito interessante porque não adianta só você ter muito cálcio disponibilizado. Então vou tomar 5 litros de leite. Não é assim que funciona, porque se você não tiver a vitamina D ela ajuda nessa absorção do cálcio. Então se você não tiver a vitamina D, não adianta ter um monte de cálcio, senão você não consegue absorver isso. Então é um equilíbrio das coisas, né? E também não adianta fazer tudo isso e não ter atividade física. Exato, porque aí você não tem aquele estímulo nos ossos para ter aquele depósito. Então, na dúvida, antes de comprar, pergunte ao médico, doutor, eu estou tentado a comprar isso. Então, leve a fórmula, ou enfim, a propaganda, e ele vai dizer assim, pode ou não pode, porque naquele pote não tem, muitas vezes, as dosagens necessárias, ou tem até demais daquilo que você precisa, ou não tem aquilo que você precisa, viu? Perfeito. Gente, que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas estamos hoje aqui aprendendo com o Dr. Leonardo. Mas agora, minha gente, vamos continuar nosso bate-papo com o Dr. Leonardo, nosso médico ortopedista e cirurgião da mão, especialista em mão aí, minha gente. Assim. E o assunto de hoje, osteoporose. Então, doutor, a gente sempre ouve falar também sobre essa questão do leite, né? Alguns assim, não, leite não precisa porque lactose, a lactase, por aí vai. Então, até que ponto, qual é a relação nossa do leite e os derivados para fortalecimento dos nossos ossos? Como a gente estava falando, Frei Rinaldo, é importantíssimo porque ele é uma fonte de cálcio. É lógico que existem outras fontes de cálcio disponíveis, mas o leite e os seus derivados, eles fornecem para a gente muito cálcio.
óbvio, como a gente discutiu, não adianta só fornecer o cálcio para o nosso O sistema. excesso de cálcio, o que causa? O fígado vai... Tem alguns estudos que mostram que se você disponibiliza muito cálcio, mas você, por exemplo, não consegue absorver, você pode ter um depósito desse cálcio em partes moles, em locais que você não deveria, em alguns órgãos, inclusive. E isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. É o efeito colateral. Exatamente. Então não adianta, como a gente estava falando no último bloco, tomar uma medicação que vai colocar um monte de cálcio disponível para o seu organismo, sendo que às vezes você não precisa Isso não garante que vai chegar no osso. Exato. Nos ossos, nos dentes, né? Então é importante ter uma dosagem correta. Então, como a gente falou, acho que a coisa mais importante de frisar é isso. Converse sempre com o seu especialista, com o seu médico. Existe algum tipo de doença, doutor Leonardo, que pode também roubar o cálcio do osso, né? Tem. Por exemplo, um câncer pode afetar isso? Você sabe que algumas doenças, a gente chama de doenças metabólicas, elas consomem os recursos do organismo e aí, de fato, fragilizam. Então, por exemplo, a gente se preocupa muito, no caso dos homens, que tem algum tipo de câncer de próstata. Opa. Esse é um indivíduo que ele tem maior chance de desenvolver a osteoporose também. Então, quando a gente começa a investigar, né, essa é uma pergunta importante. Doutor, quando é que eu devo ir ao médico preocupado com a minha osteoporose? Mulheres, de modo geral, passaram dos 65 anos, já tem que procurar o seu médico para fazer essa investigação. E os homens? 70 anos, é um pouquinho depois, mas, voltando a esse assunto, fazendo gancho, se tiver algum caso na família, já isso antecipa. Se tiver um histórico de câncer de próstata, por exemplo, isso também antecipa. Então, doutor, mas eu sou mais nova, eu tenho menos do que 65 anos. Tá bom, mas se você tiver ali nos seus 50 anos, tiver já entrado na menopausa, os seus níveis de hormônios já caíram. Isso fragiliza mais os seus ossos. Se você tiver aqueles hábitos que são fatores de risco para tabagismo, etilismo, sedentarismo, uma mulher mais magra, branca, você também precisa, mesmo ainda não passando dos 65 anos, você precisa investigar. Porque algum grau de fragilidade óssea provavelmente essa mulher vai ter. Então, antes de chegar na osteoporose, na densitometria a gente consegue identificar, existe um estágio anterior à osteoporose, que se chama osteopenia. O que é isso? É uma pré-osteoporose. Então, se você não tratar esse paciente, não modificar esse estilo... É a perda de massa magra aí? É a perda do músculo? Não, é o osso mesmo. No osso mesmo. Isso é relacionado ao osso. Ao osso. Ele já está entrando num processo de fragilidade. Se você não cuidar, mudar os estilos, hábitos de vida, ele vai evoluir para uma osteoporose. Tá? Então, na densitometria, que é esse exame que a gente pede... Isso que eu ia perguntar sobre esse exame, ou seja, como é que é feito esse exame? Eu fico imaginando, porque quem está em casa, eu não vou fazer... Eles vão pegar um aparelho e vão apertar o meu osso, pegar a minha canela e vão apertar para ver se o meu osso é forte? É isso, doutor? Não, exame indolor, é como se fosse ali uma bateria de radiografias em pontos específicos do seu corpo. Então a gente consegue analisar e ver comparativamente se aquele local... comparando com uma população não osteoporótica, você sempre faz essa comparação da população normal com o que você acha que está alterado. E aí ele consegue dizer, olha, existe um desvio. Então, pela imagem, a gente consegue dizer se esse desvio está muito alto ou não. Então, antes de chegar no grau da osteoporose, existe essa janela de fragilidade óssea, que é a osteopenia. Diga-se de passagem, vai ter muito mais pessoas nesse estágio do que na própria osteoporose. Então, todos esses, se não cuidarem, vão acabar evoluindo para a osteoporose. Antes de falar sobre o tratamento em si, o doutor Leonardo trouxe orientações aqui, o que a medicina hoje oferece de tratamento. Eu vou perguntar para a diretora se tem perguntas chegando pelo nosso WhatsApp, até mesmo para interagir com quem está em casa, que de repente está vivendo essa realidade ou tem alguma dúvida. Se tiver alguma pergunta, a diretora pode encaminhar para a gente aqui, que a gente encaminha aqui para o doutor Leonardo. Agora, doutor, o fato assim, o osso pode quebrar do nada. O senhor falou assim, a gente falou de uma queda, né? De uma queda, mas pode assim do nada, de repente assim um movimento um pouco mais brusco, mas sem uma queda, pode também fraturar, pelo menos aí, doutor? Pode, infelizmente. Trincar? Exato. Eu vou dar um exemplo bem assim extremo.
Eu tinha uma paciente que ela estava sentada dentro do carro, o genro dela dirigindo, e ele não viu a lombada. E ele passou um pouco mais rápido na lombada. E deu um solavanco, sabe aquele balanço dentro do carro? Na hora ela já sentiu um estalo e uma dor nas costas. Quando foi fazer a radiografia, ela tinha 3 fraturas na coluna. Então você vê uma coisa, ela estava sentadinha num banco macio, mas esse solavanco, o grau de osteoporose dela era tão alto que só esse solavanco já foi suficiente. Mas geralmente é isso, a gente observa alguma queda dentro de casa. Então são coisas que eu acho que vale a pena a gente orientar os nossos pacientes, como evitar para que os idosos não caiam em casa, como fazer uma prevenção. Né? Então a primeira coisa que a gente pensa é uma iluminação adequada. Né? Então se for uma Cuidado casa... com os tapetes. Uma casa muito escura, não. Perigoso. Muito tapete em casa... Colocar aqueles corrimões assim, né? Importantíssimo. Sempre colocar um corrimão, especialmente nas escadas. Mas, por exemplo, no banheiro, se a família tem um idoso, também é importante ter uma adaptação para ele se ajudar a se levantar. Na hora que ele vai deitar, se a cama é muito baixa, aquelas que ficam no chão, ele não consegue se levantar. Então ele fica fazendo força, ele pode conseguir levantar, se desequilibrar e cair. Ou o inverso também, aquelas camas box que são muito altas, também são perigosas. Se for dormir de meia, porque muito reclama do pezinho frio, coloca uma meia antiderrapante. Exato. O piso, se possível, mudar. Esse porcelanato é tão lindo, mas ele é escorregadio. Exato. Então a gente precisa transformar, adaptar a casa para um piso que seja antiderrapante. Exato. Então são medidas... É um ato de amor, de caridade também, né, doutor? Exato. Doutor Edson Ramos de Araguaína, lá em Tocantins. Boa tarde, Edson. Muito bem-vindo ao Saúde Fé, Edson. O consumo excessivo de cafeína, outro elemento, pode prejudicar a saúde dos ossos? Pergunta o Edson, doutor. Nossa, o Edson de Tocantins. Longe, hein? Isso. Que legal a participação, né? Edson, essa pergunta é uma pergunta tão importante e tão capciosa que existem inúmeros trabalhos científicos tentando justificar, tentando ver se essa afirmação é realmente verdadeira. E você sabe que tem um estudo que saiu numa revista britânica de farmacologia que mostrou que altas doses de cafeína consumidas num intervalo muito curto, eles aumentam a excreção de cálcio na urina. Vou traduzir. Se você tomar muito, mas muito café mesmo, o estudo mostrava em torno de 800 miligramas. Uma xicarazinha aí, a gente está falando em torno de 100 miligramas. 80, 100 miligramas, depende do tamanho do bule. Então, eles fizeram um estudo colocando 800, é muita coisa. Mas, se considerarmos que existem pessoas que são viciadas em café, trabalhadores noturnos que, no plantão da noite, olha, eu não posso dormir, algum vigilante, ele toma muito café, ou esses jovens que tomam muito energético, que também tem muita cafeína, eles podem chegar nessa dose, e aí o estudo mostrou que esses pacientes excretam, eles perderiam mais cálcio no xixi, e aí obviamente que isso afetaria a saúde dos ossos, por isso que a sua pergunta é muito interessante mesmo. A gente estava falando desse ambiente seguro, né? A nossa produção já foi atrás e já colocou assim um cardzinho aí para alertar quem está em casa. Então, eu gostaria que o senhor novamente comentasse sobre isso. Claro. Você sabe o que é interessante? Depois a gente compartilha no Insta, eu fiz uma reportagem com uma revista que a gente fez todas as possibilidades de modificações nos ambientes da casa. Legal. Então, no banheiro, na sala, no jardim, depois a gente compartilha, com certeza, a gente vai colocar o seu Instagram ali. Porque aí as pessoas podem ler com mais calma, né? Mas as adaptações da casa são exatamente essas, a gente deixar uma cabeceira fixa e não aquelas móveis que são soltas, bordas arredondadas, justamente para evitar algum tipo de corte, trauma, se a pessoa bater na quina. Os interruptores de luz próximos à cama, isso é fundamental para que o idoso não fique andando no escuro ou tateando a parede. Aqui é meio perigoso porque a gente também tem que tomar cuidado com os fios. Exato, né? Gambiarra, né? Cuidado com a gambiarra. Não adianta deixar um abajur, mas aquele monte de fio que é uma armadilha para ele cair, né? Pisos antiderrapantes, como a gente falou, fundamental, especialmente em áreas como a cozinha e banheiro,
Corrimão nas escadas, idealmente na altura aqui do trocânter do paciente, a gente está falando de mais ou menos para a estatura média brasileira em torno de 70 centímetros, tá, do chão, distante do chão, porque não adianta ser um corrimão muito baixo. Exato. Porque também não ajuda. E se for um corrimão muito alto, as pessoas não vão utilizar. Entendi. Então, os tapetes soltos, eles são uma grande armadilha. E não é só tapete, né? A gente está falando de outras coisas, como brinquedo dos pets, brinquedo dos netos, que eles brincam, jogam um Lego lá no chão, fica tudo espalhado e vão embora. Bolinhas, né? As bolinhas dos bichinhos, aí você à noite levanta, pisa, escorrega, e já viu, né? Então os calçados, como você falou, Frei, perfeito, antiderrapante, idealmente, e uma boa iluminação, né, que vai ajudá-lo, o nosso idoso. São pequenas dicas aí, então, para como prevenir, como a gente pode ajudar, criar um ambiente saudável para evitar quedas, minha gente. Perfeito. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé, hoje o assunto é osteoporose. O Edson Luiz Amaral, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Edson, seja muito bem-vindo também você, Edson. Já ouvi falar de pessoas que recuperaram totalmente a massa óssea após o tratamento de osteoporose. Isso é possível? Aproveitar a pergunta do Edson, ou seja, qual é o tratamento? Ou seja, uma vez que começou o processo de osteoporose, isso avança ou eu posso frear e posso diminuir isso? Pode sim. A pergunta do Edson muito legal, porque tem muita gente que diz assim, olha, então já que se instalou a doença, eu nem vou tratar. Não, isso é um erro. Nossa. Né? A medicina, Edson, evoluiu muito a medicina. Existem uma série de medicamentos que podem ser feitos, o uso pode ser semanal e tem até um remedinho que é feito, você faz uma vez no ano. Então, assim, progrediu muito e os pacientes eles podem sim reverter, melhorar sim, ganhar massa óssea de novo, Frei Rinaldo. Então, assim, é importante que não acho que a mensagem importante não é só tomar o remédio. É isso que eu ia perguntar assim. Nossa, que boa notícia do doutor Leonardo nos trouxe. Então eu vou comprar meu remedinho, eu tenho condições, eu vou tomar um remedinho e não vou fazer atividade física, vou continuar sedentário, vou continuar fumando, bebendo. Opa, sinal vermelho para você. Exatamente. Então, muitos dos pacientes, eles querem um milagre, né? Que a solução esteja no comprimido ou no remedinho. Além do menor esforço. Né? Então é a mesma coisa quando a gente fala de colesterol alterado. Exato. O paciente fala, olha, eu vou tomar esse remedinho que é muito bom, mas ele não muda o estilo de vida dele, ele continua comendo muita gordura, não se exercitando. Então, assim, não existe milagre. Então a gente tem que ver o paciente como um todo. Né? Então não adianta só dar um remédio e dizer, agora sim o senhor pode ir tranquilo, né? Então, esse segmento é importantíssimo. Mais uma pergunta aqui, doutor Leonardo. A Ana Cláudia Silva, de Cuiabá, Mato Grosso. Boa tarde, Ana Cláudia, que Deus te abençoe. A prática da yoga, né, movimentos assim mais de concentração, mais de exercícios de respiração, pode ajudar no tratamento da osteoporose? Quais os benefícios? Pergunta a Ana Cláudia. Ana, essa pergunta é excelente, tá? A yoga, ela é muito boa, ela vai te trazer inúmeros benefícios. Sabidamente, o paciente que faz yoga, ele tem mais equilíbrio, ele tem mais alongamento, ele consegue trabalhar a musculatura, muitas vezes fazendo uma contração que a gente chama isométrica, porque as posturas requerem que ele fique fazendo força. Isso é muito bom para a saúde muscular. Pilates ajuda, doutor? Também, muito. Legal. Desde que feito sob orientação de um profissional capacitado, né? Porque a gente vê algumas pessoas dizendo que são instrutores, mas muitas vezes não estão capacitados para cuidar especialmente de um idoso. Né? Então, assim, curiosamente, a gente vê algumas já em São Paulo, por exemplo, algumas academias já destinadas para o público idoso. Doutor Leonardo, pode parar. Eu tenho osteoporose, o meu osso está fraco, não me inventa, não traz essa história de fazer exercício, porque eu não vou fazer, porque se eu fizer exercício vai quebrar mais o osso ainda. Eu posso pensar assim? Não, de jeito nenhum. Aí que tem que fazer. Aí é que tem que fazer. É óbvio, não é assim. Claro. Então eu vou lá na pracinha e eu vou levantar um saco de areia. Não é assim, é sob orientação. É importante que você converse com o médico, é importante que essa dosagem seja uma coisa progressiva. Quais exercícios que eu posso fazer? Começa com exercícios de baixo impacto. Então, obviamente, o idoso que é sedentário não pode começar, de repente, já ir para o crossfit. Não é assim. Levantar peso tremendo, não. Aos poucos. Aos poucos. Então, a gente está falando de uma caminhada. Depois, progressivamente, a gente muda para uma corrida,
devagar. Os pezinhos leves, né? Exercício na bicicleta, Ok. que não tem tanto impacto. Muitos se beneficiam especialmente da musculação, Ok. porque a musculação ela vai trabalhar sem necessariamente você ter um impacto. Então você está forçando bastante a parte óssea e muscular, que lembra que a gente falou bem no comecinho, é importante deixar casado isso, Ok. que o paciente ele tem que, para ele ganhar uma taxa de sobrevida, para ele viver mais e melhor, O ele precisa ter músculo protege músculo. o osso e o osso sustenta o músculo. Exatamente, né? são Essa- conectados. Ok. Então é importante lembrar disso. A solução não é só tomar um remedinho, não é só tomar mais leite, mas sim se exercitar. E esse exercitar é fundamental. A musculação vai ser ótimo para os nossos pacientes, vai trazer inúmeros benefícios. Maravilha, gente. Eu gostei demais. Eu aprendi muito assim. A gente tem que se preocupar já, cuidar. Eu já faço exercício, né? A alimentação procuro fazer balanceada e saudável, não sou sedentário, então eu estou fazendo a minha parte. E você está fazendo também a lição de casa, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Leonardo, minha gente, Dr. Leonardo Kurebayashi, acertei, né? E aí, quem quiser entrar em contato, o telefone, o Instagram, o e-mail, tá tudo aparecendo aí na tela para você dar aquele print aí com muito carinho, né? O senhor quer dar uma mensagem para quem está em casa, assim, de esperança, doutor Leonardo? A minha mensagem é, eu já vim, já é a terceira vez que eu sou convidado para vir aqui na TV Aparecida. Bem-vindo sempre, viu? E para mim é uma honra. Eu trago meus filhos, eles estão aqui também fazendo as orações. Ai, que lindo. Assim que sair daqui, a gente vai agradecer Nossa Senhora. Eu acho que Graças a Deus. é uma coisa fundamental. O médico ele está Obrigado, viu? conectado Parabéns, com viu? Deus, com Nossa Senhora. Vir na casa da mãe é sempre uma experiência maravilhosa. Eu agradeço o convite também de vocês. Obrigado, Tá? doutor. Que Deus abençoe. Um lindo ano, de muito trabalho, viu? Vamos cuidar desse povo aí que sedentarismo jamais, viu, gente? Vamos fortalecer os nossos ossos, viu? Depois desse bate-papo saudável, bom, aproveitoso aí, cheio de conteúdo, de orientação, de informação, com o Dr. Leonardo a gente cuidou do nosso corpo, a saúde dos nossos ossos. Mas a gente também precisa da saúde, como ele mesmo falou, a saúde espiritual. Então está chegando o nosso momento de oração. Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, pedimos que fortaleças a fé daqueles que lutam contra toda espécie de enfermidade. Que eles vejam em cada dificuldade uma oportunidade para se aproximarem de Ti. Dá-lhes a cura, ó Deus, e permita que testemunhem Teu amor e Tua misericórdia em suas vidas. Que a fé seja a grande luz que os guia através das noites escuras causadas pela doença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como é bonito, né, minha gente, a gente poder receber tantas informações valiosíssimas. E hoje o Dr. Leonardo trouxe tantas informações. Por exemplo, estamos em pé, a gente pode se ajoelhar, a gente pode rezar. É o nosso osso que nos sustenta, né? É o nosso corpo aí que recebe essa proteção para a gente poder se locomover. É bonito isso. A gente então tem que fortalecer. Sem os nossos ossos, a gente vive caindo, se quebrando, rompendo estruturas fundamentais. Então, por isso que é importante a gente tomar conta, cuidar da nossa saúde, enfim, a gente traz isso aqui a cada programa. Mas para a gente se manter em pé também, minha gente, assim, temos aquele outro tipo de osso, um osso espiritual, que é a vida de oração, que é a vida de comunhão com Deus, que é a nossa leitura da palavra, que é a nossa vida eucarística, ir na comunidade, ter os nossos momentos de oração, um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, um clima gostoso, um clima familiar, onde o que vale a pena é o amor, é construir cada vez mais laços de alegria, de paz, de harmonia, de bênçãos. Isso nos mantém em pé. E outra coisa também interessante, São Paulo vai dizer assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Não é aquela situação assim, eu não te suporto mais, não é isso. Quando uma árvore está crescendo, uma ventania, o vento pode derrubar essa árvore, o vento pode quebrar essa árvore. O que um bom agricultor faz, um bom jardineiro faz? Ele pega uma vareta, uma estaca, uma vara e coloca do lado dessa árvore e amarra. Então, isso é um suporte. Isso é um suporte. O nosso osso é um suporte. A nossa vida de oração é esse suporte que a gente precisa
potencializar. Então, vida de comunhão, vida de oração, ambiente familiar harmônico, de alegria, paz, onde o amor reine, realmente assim isso faz com que a gente permaneça em pé. E agora eu quero convidar você a preparar aquele copo d'água, aquela jarrinha, aquela caneca que você toma com estima, com devoção, enfim. Então vamos invocar uma bênção especial sobre esta água neste sábado, para que você se fortaleça na fé nesse final de semana. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao concluirmos e encerrarmos mais esse programa, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por Teu amor infinito. Pedimos agora humildemente que o Senhor possa colocar as Tuas mãos poderosas sobre esta água e que ao tomarmos, desça sobre cada filho, cada filha que nos acompanha, todas as bênçãos, todas as graças, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa água é especial para o Dr. Leonardo, viu, gente? Mas pode tomar essa água com muito amor, com muito carinho. Eu, em nome do nosso super time, agradeço mais uma vez o seu carinho. Um bom final de semana. Amanhã, domingo, é dia de missa, minha gente. Dia de missa. 6 dias Ele nos dá. Um é dele, domingo é dia do Senhor. Então não descuide esse lado espiritual. Isso nos mantém em pé. Fortalece o nosso osso, viu? Um beijo no coração. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Deus abençoe. Até semana que vem.